Falando do custo de cuidado com as crianças, que muitos americanos têm dificuldade em arcar. O presidente Trump e o Biden tentaram endereçar essa questão, mas o custo de cuidado às crianças aumentou para mais de $11.000 por criança para muitas famílias por ano. E o custo, se você tem 2 filhos, é maior do que o aluguel. No seu segundo mandato, o que você fará sobre isso? Só para voltar, o general foi demitido porque ele era péssimo. E se ele disser isso, é porque ele inventou. E temos 19 pessoas que falaram que eu não disse aquilo e são muito mais respeitadas do que ele. E outra coisa, ele não demite ninguém. Ele nunca demite ninguém. Eu nunca vi ele demitir ninguém. Eu demiti várias pessoas, demiti o Comey porque ele era péssimo, vários dos oficiais de alto nível, e não é fácil. A gente paga o preço, mas eles eram péssimos. Mas eu herdei aquelas pessoas. Eu não escolhi, eles não eram bons, então eu demiti. Esse cara não demite ninguém. Ele devia ter demitido cada militar envolvido naquele show de horrores do Afeganistão, o momento mais vergonhoso da história do nosso país. Ele não demitiu, você demitiu alguém? Demitiu alguém que trabalha na fronteira, que permitiu que nós tivéssemos a pior fronteira do mundo, que permitisse 18 mil pessoas, muitos vindos de presídios, muitos de hospitais psiquiátricos. Você demitiu alguém que permitiu que o nosso país fosse destruído? O nosso país está sendo destruído enquanto nós estamos aqui gastando tempo nesse debate. Ele é o pior presidente. Ele acabou de falar de mim porque eu disse isso, mas ele é o pior presidente na história do nosso país. Ele destruiu o nosso país. E agora ele está tentando ser um pouco mais duro na fronteira, conseguiu esse acordo de nada, então melhorou um pouquinho, só esse pouquinho, mas é insignificante. Ele quer as fronteiras abertas, ele quer que o nosso país ou seja destruído ou quer pegar essas pessoas e torná-los em eleitores. A gente não pode deixar que isso aconteça. Se ele vencer essa eleição, o nosso país não tem nem uma chance de sair dessa fossa. Nós provavelmente não teremos mais um país. É ruim assim, ele é o pior na história de longe. Obrigado, presidente Trump. Biden? Nós somos o país mais admirado do mundo, os Estados Unidos da América. Não tem nada que nós não possamos fazer. Nós temos as forças militares melhor do mundo, melhor história do mundo. Ninguém acha que os Estados Unidos são fracos. Ninguém quer encarar a gente. A ideia de falar sobre o pior presidente, eu não estava brincando. Você pode entrar na internet, 158, não sei o número certo, de historiadores analisaram e marcaram ele como o pior presidente da história dos Estados Unidos. Ele foi o pior presidente dos Estados Unidos. É um fato, não é uma conjectura. A ideia de ele fazer alguma coisa pelas creches, ele não fez nada pelas creches. Nós aumentamos o crédito para impostos das creches, também para pai ou mãe solo conseguirem acesso à creche com mais facilidade. Obrigado, presidente Biden. Presidente Trump, a pergunta é sobre o que o senhor fará sobre as creches. Só para você entender, nós temos pesquisas eleitorais e outras coisas que colocam ele como o pior, porque tudo que ele fez é tão ruim. E eu vou mostrar para você. E me coloca como um dos melhores. E se me derem mais 4 anos, eu vou ser o melhor. Eu acho que eu serei o melhor. Ninguém criou uma economia como nós, ninguém cortou impostos como nós. Ele é o único que eu conheço que quer elevar os impostos 4 vezes. Ele quer elevar os impostos de todo mundo 4 vezes. Ele quer que os nossos créditos expirem para que todo mundo, incluindo vocês dois, paguem 4, 5 vezes mais. Ninguém nunca ouviu falar disso. A minha vida inteira, eu cresci e ouvi políticos falando em cortar impostos. Quando a gente corta impostos, como eu disse, a gente tem mais negócios sendo feitos. A Apple, essas outras empresas, estão trazendo de volta o dinheiro para o nosso país. Pior presidente da história, de longe, todo mundo sabe. Presidente Biden? Olha, o fato é que ele está errado. Ele vai aumentar os impostos para a classe média. Eu nunca disse que eu não aumentei os impostos às pessoas que ganham menos de $40.000 por ano. Mas cortes aos impostos dos ricos têm um impacto nas classes médias e mais pobres.
Ele fala sobre como ele ajudou a classe média. A classe média foi avassalada por você. Nos próximos anos, o que você criou quebraria o país. Você tem o maior déficit da história dos Estados Unidos. Você não fez nenhum avanço nas relações com a China. Nós temos o maior déficit comercial com a China desde 2010. Obrigado, presidente Biden. Obrigado.